Boa noite, então, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, os mais novos. Vamos começar, então, pedindo a bênção, né, aos antecedentes dessa terra. É, que estão aqui há muito mais tempo que nós, né, e compartilham de tantos outros conhecimentos que a gente nem compreende. Então, agradecer e pedir aí a bênção deles também. Esquecimento do passado, essa é a literatura que eu utilizei. Se alguém tiver curiosidade e quiser olhar especificamente, então tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos também, tem uma partezinha da Gênese que fala sobre esse tema, capítulo 11, itens 21 a 22, e também um pouco do livro do Mundo Maior de André Luiz. Então vamos começar bem do início, assim, falando um pouquinho mais do Espiritismo, né? O Espiritismo ele tem uma base que ele é um pouco mais complexa, então ele é uma base que conecta religião com ciência e com filosofia. E é a partir daí que a gente começa a pensar de como conectar o tema do esquecimento do passado. Então, o Espiritismo ele tem a teoria evolucionista. Então, o que é isso? Ele parte do princípio que a gente evolui, com algo que eu estava falando na oração. Então, a gente evolui de que forma? Alguém quer sugerir, bater um papo aqui comigo de que forma que a gente evolui? Pensando na linha do Espiritismo, né? A gente evolui de várias formas diferentes. Não? Experiências, com certeza. E aí faz parte das experiências das reencarnações, né? Principalmente através das reencarnações que a gente evolui. Aí tem várias respostas para essa pergunta, né? Pegadinha. Mas se a gente pensar nas reencarnações, a gente pode pensar na vida como então um conjunto de reencarnações. Então a vida ela não é só aqui e agora, eu, Karina, conversando com vocês. Então a vida é um conjunto de reencarnações e pensando, as estrelinhas representam então as reencarnações e no meio delas representa o período interexistente, então é um período que a gente está no plano espiritual. Então, é nesse período que a gente tem acesso à maior parte das memórias, à maior parte das reencarnações, o que aconteceu, o que não aconteceu, quem eram as pessoas que estavam mais próximas de mim, né? Enquanto aqui na Terra a gente tem um esquecimento temporário, um esquecimento passageiro, né? Então, esse esquecimento, ele somente existe durante a vida material. Retornando à vida espiritual, o espírito ele recobra a lembrança do seu passado. Trata-se, portanto, de uma breve interrupção, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, o que não nos impede de nos lembrar do dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. A gente vai entender um pouquinho melhor nos slides posteriores. Então, no mundo maior, André Luiz ele faz uma analogia. Então, a gente vai pensar em níveis de casa mental. Eu vou trazer um pouquinho de duas teorias. Uma é do Freud, fiquem bem tranquilos, vai ser bem rápido, eu não sou psicóloga, a gente não vai muito fundo hoje, é superficial. O Freud ele traz, em 1920, ele descreveu os três componentes principais da psique humana. Então todo mundo já ouviu falar do id, do ego, do superego, né? Então o André Luiz ele traz esses conceitos, mas mais pensando numa casa. Então vamos falar rapidinho sobre cada um deles. O id, ele é a parte mais do instinto, da nossa criança interior, mais a parte animal, se a gente for pensar. Sabe quando alguém faz uma pergunta, branco e preto, o que tu gosta? Calor ou frio? Inverno, verão? E a gente responde rápido, aí tá o id. Então o id, ele faz parte mais, se a gente pensar numa casa, ele é o porão da casa. Ele tá lá mais escondido, mais lá no interior, e ele faz parte do que a gente chama do inconsciente, e o André Luiz faz a analogia do véu do esquecimento. Então, toda a parte das nossas reencarnações, que a gente não se lembra, está nesse local, então. A parte do véu do esquecimento, né, como se fosse, né, uma toalha, um véu, uma nuvem que está ali, está escondendo um pouco do nosso passado. Se a gente mudar, pensando numa outra parte da casa, se a gente for falar do ego, por exemplo, ele está mais ligado ao id, mas ele traz mais a nossa realidade, mais os nossos aprendizados e como que a gente toma decisões mais conscientes. Então, ele é o que é modificado, ele é a parte mais racional. Então, sabe quando a gente faz terapia, quando a gente vai numa psicóloga, a gente vai numa nutri, a gente vai num médico, qualquer pessoa que estiver trabalhando mais com comportamento, com como melhorar algum aspecto, né, está trabalhando mais nessa região.
Que parte é essa da casa? É a parte da sala, é a parte mais social. Então, e é o consciente. Aí a gente reflete mais, a gente pensa mais sobre algumas coisas. E aí a última parte da casa, que o André Luiz traz nesse conceito de níveis da casa mental, é o sótão. E aí que está o superego. Essa é uma parte super consciente, que não é tão fácil de acessar. É aí que está. Depende um pouco, né? A gente acessa, mas é nível mais profundo. É aí que está mais a parte da moralidade, dos nossos ideais, das nossas metas. É aí, aqui que se incorpora mais valores morais de acordo com a nossa sociedade, com a nossa educação, o que a gente está buscando estabelecer de valores, de reflexões na vida. E esse superego é o que controla mais o id, que é mais a parte da nossa consciência de visão de futuro, no superego. Então ele está no sótão, está mais presente na parte do futuro. Por que eu falei isso, assim? Mas essa ideia da casa mental é que esses três componentes eles estão em interação o tempo inteiro. E se a gente pensar no véu do esquecimento, ele está no passado. Poxa, a gente está aqui no presente, né? O que a gente quer saber do passado? Né? A nossa curiosidade, tem várias coisas que se refletem aí, né? Através de experiências dessa vida agora. Mas pensando mais do id, ele está mais no passado. O nosso presente está mais na versão do ego o nosso futuro mais na questão do superego, nas nossas ideias, nas nossas metas. Bom, aí a gente pode refletir por que a gente esquece, né? Poxa, não seria bem mais fácil a gente se lembrar das vidas anteriores? Eu já sei que eu machuquei aqui o Vitor, já sei que eu briguei com a Mônica, eu sei que eu causei a maior frustração para o Helder e para a família dele. Não é mais fácil a gente já vir com uma lista de pessoas que a gente, né, tem que resolver isso, pessoal? Não é porque se a gente pensar na parte lógica, faz sentido, né? Faz sentido a gente já ter um norte, assim, de quem que a gente tem que pedir desculpa, quais foram as situações que foram mais delicadas, as nossas brigas. Mas aí a parte emocional ficaria muito complicada, né? Imagina eu aqui conversando com vocês e vocês têm várias sensações e emoções e várias coisas contra mim, porque no passado eu causei sofrimento para vocês. Fica mais difícil, não fica? Então, essa é uma das razões pelas quais a gente não se lembra, para tentar e amenizar todas as emoções e toda a questão da vaidade, do orgulho, né, de sentimentos bem difíceis que são de lidar. Então, esse esquecimento ele é considerado uma bênção, é considerado uma sabedoria divina, porque a gente só sabe o que a gente precisa saber. É ali limitado, que não é limitado, ele, na verdade, o conhecimento é ilimitado, mas é o que são as ferramentas, né? A gente nasce com a composição que a gente ali precisa para vencer os desafios da vida. Iria dificultar, então, a relação com o inter e intrapessoal. Primeiro, a gente ia dificultar a relação com nós mesmos, né? Como que a gente ia se aceitar se eu, por exemplo, causei a morte de alguma pessoa no passado? Se eu, por exemplo, fui a pessoa que estava dando chibatadas nos escravos? Como que ia ficar minha consciência aí, né? Ser bem delicado. A gente não sabe o quanto de sofrimento a gente já causou, a gente não pode levantar o dedo, né, ou atirar aquela pedra dizendo, não, eu nunca traí. Na verdade, eu não sei se eu nunca traí, não sei se eu nunca cometi aborto, né? Se a gente acredita nas reencarnações e na multiplicidade da vida, a gente já fez muitas coisas ruins, né? E a gente está aqui na Terra para evoluir, para aprender ainda mais um pouquinho, porque a gente não aprendeu tudo, com certeza não. Também esse esquecimento ele nos deixa mais liberdade para o livre-arbítrio, na verdade, para poder tomar algumas decisões e escolher outros caminhos, né, não sabendo que os caminhos que a gente já escolheu e que não deu certo. Também nos faz mais presente no foco hoje em dia, o que eu posso fazer no agora na minha vida, e a gente pode dedicar mais tempo com o presente. Faz parte da vida também essas aprendizagens que a gente tem que são desagradáveis, né? Então, se tudo tivesse bom o tempo todo, se a gente estivesse já com os conhecimentos todos esclarecidos, né? Se estivesse tudo dando certo todos os dias, o que a gente ia aprender com isso, né? Então, faz parte de viver momentos agradáveis e desagradáveis. Então, Deus nos deu para que melhorássemos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e as nossas tendências instintivas. E nos retirou o que poderia prejudicar-nos. Então, essa consciência, o Kardec descreve como sendo o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas. Nos concita a resistência àqueles pendores.
Então, na prática, assim, a gente pode atribuir vários nomes para isso. Assim, a gente pode chamar de fraquezas, de pontos mais fracos que a gente tem, de imperfeições. Mas na prática, todo mundo tem, né? Algumas imperfeições, algumas fraquezas e alguns pontos a melhorar. E a ideia, né, que o Espiritismo traz é que a gente foque nisso. Então, ao invés de falar, o ciclano não melhorou isso, porque, né, tal pessoa não faz aquilo, né, o marido, a mulher, né. Vamos focar nas nossas fraquezas. Vamos parar tudo aí, né? Vamos refletir na gente mesmo. E por que nessas fraquezas? Porque é aí que a gente precisa melhorar mesmo. Que tá bom, já tá bom. Né? Os nossos pontos fortes já são fortes. Então, muitas vezes a gente estuda mais, a gente descobre outras habilidades, a gente explora vários aspectos da nossa vida, mas a gente não trabalha muito na moral, a gente não trabalha muito no que precisa ser melhorado para as próximas encarnações, né? Para o presente e para as próximas encarnações também. Tem uma parte aqui, uma frase que eu achei bonita, é sobre isso, que deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam mais sinais, então a gente tem que prestar atenção no que não foi corrigido ainda. Então, ao nascer, o homem já traz aquilo que ele precisa, aquilo que ele já adquiriu. Então, a gente já nasce com uma consciência, a gente já nasce com uma inteligência, essa consciência está ali. Tanto que várias vezes a gente sente um pouquinho quando a gente faz o mal, quando a gente faz alguém se sentir desconfortável com algum comentário, né? Isso, a gente consegue acessar isso se a gente prestar um pouquinho mais de atenção no nosso dia a dia. Então, isso que a gente sente faz parte da nossa consciência. Então, cada existência é para ele um novo ponto de partida, para ele nas nossas novas encarnações, né? Pouco lhe importa saber quem foi. Se está sendo punido, é porque praticou o mal e suas más tendências atuais são um indício de que lhe resta corrigir em si mesmo. Então, não vou focar muito na ideia da punição aqui, mas muitas vezes a gente se questiona por que a gente está passando por uma situação na vida, né? Por que isso está acontecendo comigo? Nossa, eu sou tão boa para todo mundo, eu tenho trabalho voluntário, eu tenho paciência com as pessoas, mas por que isso está acontecendo? A gente não merece, né? Mas não é só sobre isso agora, né? Nossa vida é sobre todas as nossas reencarnações. Então, às vezes falta a gente dar um passo para trás mesmo e pensar mais no todo, né? Que esse momento aqui dessa reencarnação ela é tão curta, tão pequena comparada a todas as outras. É de tamanha importância, com certeza, mas ela é pequena. E a gente pode pensar que cada encarnação, reencarnação, é um carro 0 km que a gente tem. O que a gente vai fazer com esse carro? Né? A gente vai cuidar, trocar o óleo, né? Fazer as manutenções necessárias, ou a gente vai acelerar, usar, bater, quebrar e vamos que embora, e vamos junto, e não vamos cuidar dos outros carros, não vamos dirigir de forma defensiva, não vamos parar no sinal vermelho. Então, a gente tem essas oportunidades, né, em cada reencarnação, de começar do zero. E aí, bom, Karina, tá falando aí então sobre o porquê do esquecimento e tal, até entendi. Mas e aí, mas eu quero saber mais do meu passado. Eu realmente quero saber o que que eu fui. Fui escravo, fui uma rainha, o que que foi? Tinha algum poder, não tinha, né? Porque a gente tem essa questão de vaidade, né? A gente tem essa questão de curiosidade mesmo. Então eu quero saber mais do passado, eu quero ter revelações. Isso não está muito na nossa escolha, isso não nos compete muito. Então, às vezes, durante o sono, como é um momento de desprendimento, né? Como o espírito ele pode ali estar conectado com o nosso perispírito, mas ir para outras dimensões, vamos dizer assim. No sono é um momento de oportunidade, sim, para ter algumas revelações. Mas isso é muito específico de cada um, né? Se a gente estiver precisando receber alguma mensagem, se nos foi dada a permissão para receber alguma mensagem, se faz sentido para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução aqui, isso pode acontecer. Mas muitas vezes o sono é só assim, muita criatividade, muita imaginação que a gente tem e a gente está sonhando várias coisas. Então não quer dizer que aquele sonho faz parte, né, de um desprendimento de uma experiência espiritual. Se tem então a questão do mérito para receber, será que a gente está estudando? Será que a gente está conectado com a nossa moral? A gente está refletindo nos nossos atos? Será que a gente tem mérito para receber alguma revelação? E será que tem finalidade também para isso? Vai nos ajudar ou vai só complicar mais a nossa vida e criar vários outros problemas que a gente não tinha? A gente tem que continuar, né, alimentando a nossa fé,
praticando atos de amor e deixar isso desabrochar, né, através da nossa vida. E então se tem também uma permissão superior. Então tem pessoas que fazem, né, terapia de vidas passadas, tem vários estudiosos nessa área. Fica a critério daí de cada um, né, o que está sentindo, se faz sentido ou não, será que vai causar mais benefício ou mais malefício? Aí eu deixo para cada um refletir entre si. Aqui eu estou trazendo um pouquinho mais da visão do espiritismo mesmo. Em resumo, né, a gente recebe automaticamente essas revelações, ou esses sonhos, ou esses momentos espirituais, sem nem pedir. Então, se faz sentido, isso aconteceria naturalmente. Isso que eu quero dizer. Nesse livro desse psiquiatra norte-americano, eu não li todo ele, mas tem alguns trechos que foram compartilhados na internet, eu achei bem interessante trazer isso para vocês. Então, ele estudou vários pacientes e eles dividiam algumas experiências, né? E ele escreveu esse livro sobre isso. O paciente só deixa aflorar as lembranças que está em condições de suportar e bloqueia aquelas que estão o violentando. É uma coisa natural, né, da nossa psique tentar nos proteger e realmente estar falando mais e lembrando mais de experiências positivas do que negativas. Mas isso é, enfim, individual, de acordo com cada um. Então, na prática, o que está ao nosso alcance, né, pensando no esquecimento do passado? Seria a gente estudar, ter mais autoconhecimento e trabalhar mais a reforma íntima. Então, a gente fala isso em quase todas as segundas aqui, desculpa repetir, mas a ideia é que a gente nos entenda melhor para daí saber o que precisa ser trabalhado, reformado. E o autoconhecimento ele é uma jornada infinita, né? Tem tantas coisas para conhecer na gente mesmo e a gente às vezes só conhece através do relacionamento com os outros, né? O que incomoda nos outros reflete um pouco sobre o que a gente não está aceitando, o que a gente não gosta na gente mesmo, ou o que a gente projeta no outro, né? A gente prestar um pouquinho mais de atenção no sofrimento, no problema, né? Esse sofrimento, esses problemas, essas experiências difíceis, eles são momentos para a gente refletir, são momentos para a gente desenvolver certas aptidões, momentos para a gente evoluir. É por isso que eles estão ali, né? Por mais difíceis que eles sejam, tem alguma coisa para trazer a partir daí, né? Tem uma função reeducadora ou pedagógica. Bonito isso, né? Os problemas têm função pedagógica, mas tem. É só a gente tentar olhar mais por esse lado, né? E ter um pouquinho de paciência, suportar as partes mais difíceis. Aí tem algumas pessoas que falam, né? Ah, mas eu nasci com um script, ou eu nasci com um dedo podre, né? Tem várias coisas que eu escolho que dão errado, né? Na verdade, isso não existe. Na verdade, tem muito, né, da questão das nossas escolhas e do nosso livre-arbítrio, e as provas, elas vêm, os ciclos, eles se repetem porque a gente não aprendeu alguma coisa ainda, né? Então, tem vários momentos, várias situações parecidas na nossa vida que, poxa, a gente recebeu ali a oportunidade de melhorar, a gente recebeu a oportunidade de aprender, a gente não conseguiu refletir sobre isso, não conseguiu agir, né? Até refletiu, mas não conseguiu agir. Então faz um pouquinho mais de sentido a gente voltar então aí para o nosso interior, para o nosso conhecimento, autoconhecimento, conversar com um amigo, ter uma palavra fraterna e aí desenvolver o que pode ser feito a partir daí. E aí, se tem vários exemplos na literatura espírita, assim, seria tão mais fácil se fosse tudo automático, né? Pensando, seria tão legal se a gente fosse um computador e tivesse os softwares ali, os programas para serem instalados, e aí a gente desenvolve tudo que a gente precisa desenvolver, né? Desenvolve a paciência, desenvolve a caridade, né? Trabalho voluntário. Mas infelizmente a gente não tem o software da paciência, o programa da paciência ele não é instalado. O que acontece é que vem uma pessoa para testar nossa paciência. E essa pessoa está gritando, aí a gente está irritado porque ela está gritando. Essa pessoa está falando muito baixo, a gente está irritado porque a gente não consegue escutar ela. Essa pessoa está com um tilt, um tique, sei lá, uma mania que vocês não gostam. É aí que está o software da paciência. Ele não está disponível para download, mas ele está ali para, né, através de uma pessoa, através de uma situação, através de um acidente, através de momentos desafiadores para nos ensinar. Tem um filme que fala um pouquinho sobre o assunto de hoje, do esquecimento do passado, que é Minha Vida na Outra Vida. Então fica o convite, é um pouquinho antigo, mas fica um convite para quem quiser assistir de uma forma mais leve sobre o tema. Para quem, assim, tá um pouco não muito crente no assunto, tá, assim,
Ah, Karina, legal, bonito que tu tá falando, mas eu não tenho muita certeza nessas reencarnações aí, nesse esquecimento do passado e tal. Tem várias partes, tem várias literaturas científicas que vocês podem buscar. Além das literaturas espíritas, esse pesquisador psiquiatra canadense, Ian, não sei pronunciar o nome dele, Stevenson, ele descreveu vários livros e escreveu mais de 2.500 casos comentados de experiências de lembranças prévias e principalmente com crianças, né? Crianças até 7 anos ainda estão mais conectados com as vidas anteriores. E bem interessante, assim, de ter exemplos práticos, né, de como que a medicina está um pouquinho mais ligada ao espiritismo, os estudos estão surgindo mais e mais, em termos de descrever, então, o que lembra, o que não lembra, quem que era o pai, quem que era a mãe, e como poder ajudar, né, então, essas crianças também. Também tem o Missionários da Luz, tem caso de estudo, o Nosso Lar, tanto o livro quanto o filme, né, retrata um pouco mais de exemplos, por exemplo, da mãe de André Luiz. E o Emmanuel também deixa essa mensagem: sem a paz e esquecimento transitório, talvez a Terra deixasse de ser uma escola de aprendizados para ser um ninho abominável de ódios e perpétuos. Então, o que a gente pode fazer se a gente é exposto mais a relacionamentos difíceis, né? Se esse esquecimento do passado nos trouxe pessoas mais desafiadoras ainda para o nosso dia a dia? Não, às vezes não é o caso, né? Que essas pessoas desafiadoras estão aí conectadas com a gente. O que a gente pode fazer na prática é nos munir de paciência, de tolerância, ter a ideia, né, da caridade, do amor ao próximo no coração e tentar, então, neutralizar um pouquinho desses sentimentos negativos. A gente talvez não vai amar aquela pessoa, talvez a gente não vai admirar, não vai ser muito fã, mas se a gente conseguir neutralizar um pouquinho, né, das cargas negativas, já ajuda. Em resumo, então, para a noite de hoje, é amor de manhã, amor de tarde e amor de noite. Obrigada a todos, espero que não tenha ficado muito confuso, mas estou disponível para bater um papo com quem quiser depois da nossa oração. Obrigada. Oração mais um pouquinho, esse momento do passo é legal. Quem se sentir à vontade, fecha os olhos. Quem não se sentir, fica com os olhos abertos, por favor. Dá pra ir, vai dar pra tirar um soneca aqui. Vamos relaxar um pouquinho, respirar fundo. Sentar que esse ar está entrando cheio, rico de oxigênio, de nutrientes pra gente. Está saindo as preocupações, com as dúvidas, com a carga negativa. A gente está ficando mais leve. Agradecendo pela energia, pela disposição, pela saúde de estarmos aqui juntos, com os nossos guias espirituais, mentores, anjos da guarda que nos permitiram chegar até aqui. Vamos concentrando então nessa energia positiva, nessa luz, iluminando todas as pessoas, todas as casas, hospitais, lares de caridade, todos os ambientes que precisam de auxílio nesse momento. Vamos pensando naquelas pessoas queridas que a gente gostaria de eliminá-las, que a gente gostaria de compartilhar o nosso melhor com elas. Vamos pensando em luz, em cura, em renovação, nos dividindo o melhor dos nossos sentimentos. Vamos tentar manter essa concentração, essa calma, essa paz ao longo da semana. E vamos tentar também exercer o exercício da paciência, do amor ao próximo, da caridade, da compreensão e do respeito.